Recebemos neste momento aqui no nosso All News o ex-embaixador Rubens Recupero, a quem eu peço desculpas porque estava na salinha de espera aguardando a gente chamá-lo. Muito obrigada por estar aqui, embaixador. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Olha, eu ouvi com muito prazer os comentários do Josias e do Leonardo Sakamoto e devo dizer que foram excelentes comentários, sabe? Eu não creio que eu poderia ser capaz de fazer alguma coisa melhor do que eles já disseram. Eles já disseram tudo que seria importante. Agora, em relação ao ponto que você levantou, eu não vejo outra alternativa para o Brasil a não ser aplicar a reciprocidade, né? Não é por uma questão emotiva, de represália gratuita, mas é até por uma questão de lógica, né? Você viu que ontem foi divulgada uma informação de que, no decorrer dos 15 últimos anos, os Estados Unidos acumularam com o Brasil um superávit de 450 bilhões de dólares. Isto é, eles venderam ao Brasil 450 bilhões a mais do que compraram. Ora, se nós agora não fizéssemos nada, no momento em que eles aplicaram essas tarifas de 50%, elas inviabilizam qualquer exportação de produto brasileiro aos Estados Unidos. Se a vantagem americana era de 450, se o Brasil não fizer nada agora, vai ser muito maior, né? Porque se você me vende 40 e eu te vendo 35, e você toma uma atitude que impede que eu venda qualquer coisa, então, em vez da sua vantagem ser 5, passa a ser de 40, né? Então, o Brasil não tem Agora, outro embaixador, caminho. Sim. eu tenho uma dúvida que o senhor está dizendo não tem outro caminho senão aplicar a lei da reciprocidade, né, que foi aprovada recentemente pelo Congresso. A dúvida é quando? Qual é o momento adequado? Né? Essa providência Bem, do Trump, essa tarifa de você... 50%, ele colocou uma data, né, 1º de agosto. 1º de Esperamos até agosto. 1º de agosto para dar o É. tiro ou já imediatamente anunciamos uma taxa de 50%? Qual seria também essa reciprocidade a seu juízo? Não, o seu ponto é excelente, viu? Porque, de fato, nós temos aí uma janela de mais ou menos 20 dias, né? É um período Isso. razoável para poder tentar outros canais, né? Canais como a Embaixada do Brasil em Washington, entendimentos com o governo americano, os setores que não são esses da Casa Branca, né? Eu não sei até que ponto isso vai ter eficácia, né? Porque o que eu ouço dos meus colegas que estiveram negociando com os Estados Unidos é que no começo do governo Trump houve, como você sabe, até missões brasileiras que foram lá. Vocês lembraram até a ação do ministro de Comércio Exterior, o Geraldo Alckmin. Só que eles me disseram o seguinte: os interlocutores americanos são profissionais, são corretos, apenas não tem nenhuma influência sobre a Casa Branca, porque as atitudes do Trump são puramente personalistas e individualistas. No entanto, é verdade, né? Como nós temos aí um período de 20 dias, é melhor não se precipitar, porque nós sabemos pela experiência que muitas das tarifas que Trump anunciou, no final acabaram sendo adiadas. Até ontem mesmo Isso. ele adiou de novo um grupo de tarifas até o dia 1º de agosto, exatamente, né? Então nós temos que aproveitar bem esse período para examinar bem. E além do mais, eu queria dizer a você, não é apenas uma questão de esperar esse período, é que é preciso examinar onde a resposta brasileira pode ser mais efetiva. Todo mundo está tomando como líquido e certo que o melhor seria aumentar as tarifas a 50%. Mas talvez a melhor resposta brasileira seja em outro campo, no campo, por exemplo, da propriedade intelectual. Você sabe que os americanos ganham muito mais em matéria de serviços, comunicações, propriedade intelectual do que na venda de mercadorias propriamente. Então, esse período de 20 dias
deve servir ao governo brasileiro para examinar com cuidado qual é o setor mais adequado para responder. Embaixador, Agora, vamos ter que responder, né? embaixador, bom Sim. dia. Quando o senhor fala da propriedade dia. intelectual, isso incluiria, por exemplo, quebra de patente em medicamentos? Ou seja, o Brasil Quebra de patente. pegaria Exato. medicamentos que são produzidos e a gente tem que pagar royalties, pagar direitos autorais caros e quebraria essa patente para chegar mais barato aqui para a população. Esse é um dos exemplos, né? Pode ser, por exemplo, patentes de medicamentos, mas pode ser outras coisas, né? Você sabe, os americanos têm uma vantagem gigantesca nessa área, né? Agora, é preciso dizer, deixar claro que não é uma boa situação, né? Porque é impossível evitar que nós vamos perder alguma coisa. Só que eu quero acentuar um fato que eu noto que não tem sido muito notado pelos observadores. É que como os americanos têm superávit com o Brasil, eles perdem mais do que nós. Entende? Ninguém tem falado isso. Se o Brasil tivesse superávit com os americanos, a situação seria inversa. Mas como eles têm essa vantagem, que tem se acumulado, como disse, não é um ano ou outro, são 15 anos, eles vão sair perdendo também como o Brasil. Agora, no final, todo mundo perde. Nesse Sim? aspecto, eu queria lhe fazer uma pergunta, pela experiência que o senhor tem como embaixador. O senhor lembrou, no início do governo Trump, foram missões brasileiras, tentou-se abrir um canal de diálogo É verdade. com a Casa Branca depois da chegada do Trump. Não foi possível, né? Não E adiantou. eu queria lhe perguntar qual é o papel, diante desta obstrução da comunicação, qual é o papel da diplomacia? A diplomacia pode fazer um trabalho lá mesmo nos Estados Unidos para mostrar aos agentes da economia americana, aos agentes políticos americanos, o aspecto deletério da atuação do Trump. Eu estava lendo hoje uma reportagem do New York Times, por exemplo, em que eles fazem um desenho adequado dessa providência do Trump em relação ao Brasil, lembram que é uma decisão política sem nenhuma motivação econômica, mas mesmo nessa reportagem do New York Times, eles não mencionam esse aspecto que é fundamental, né, de que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial com o Brasil. Né? Há alguma coisa que a diplomacia brasileira pode fazer nos Estados Unidos, além de tentar desobstruir os canais de comunicação com a Casa Branca? Olha, você falou muito bem. Exatamente esse é o papel que a diplomacia tem que desempenhar agora, né? Tem que procurar sensibilizar os setores americanos que exportam mais para o Brasil e procurar mobilizá-los para que eles atuem sobre a Casa Branca. Saber se eles vão conseguir ter efetividade ou não é outra questão. Mas nós temos experiência de ver que o Trump é sensível à mobilização do setor de negócios, né? Então, eu acho que essa é uma esperança melhor do que a esperança de conseguir alguma coisa pelos canais oficiais, né? Pela Secretaria de Comércio ou USTR. Eu acho que isso terá eficácia menor do que terão os interesses privados. E, nesse sentido, eu acho também que existe um papel a ser desempenhado por entidades como a Câmara de Comércio Americano-Brasileira, que é uma entidade muito ativa, né? Muito dinâmica, muito presente. Então, eu acredito que, a essa altura, eles já devam estar mobilizando os seus associados dos Estados Unidos. Interessante esse ponto final que você está falando sobre essas entidades, né, e sobre a economia, que no final das contas é isso que importa, né, embaixador? Essa é a grande preocupação neste momento, e não apenas para os brasileiros, mas também muito para os americanos. A gente falava com a nossa correspondente lá, e o impacto deles é gigantesco, porque nesse momento a batata quente está daquele lado, todos os produtos brasileiros com uma taxação de 50%, começando a partir do dia 1º de agosto, e claro que isso também tem um peso para os americanos. O próprio café da manhã deles com o nosso suco de laranja é por aí, né? O café e tudo mais. Outros produtos também vão ser taxados, carne, muita preocupação
preocupação. O que eu lhe pergunto é possível, de repente, um entendimento do ponto de vista econômico, já que a gente tem uma economia pulsante aí em transação dos Estados Unidos com o Brasil, do Brasil com os Estados Unidos, e a gente superar essa questão que, como o senhor falou, e todos os outros que já entraram aqui hoje falaram que é uma questão ideológica, a gente vê essa briga, que é uma briga ideológica, né, e que não faz sentido econômico. É possível a gente vencer pela economia nesse sentido? O senhor acredita que a gente pode ter uma saída para isso? Queria ouvir alguma palavra positiva, talvez, do senhor. Olha, Luísa, deveria ser possível se o ser humano fosse sempre racional, né? Mas nem sempre o comportamento é racional. O comportamento de Trump, muitas vezes, é inexplicável à luz puramente da razão, né? Vou lhe dar um exemplo. Tem sentido ele ameaçar com tarifas de 40% países insignificantes como o Laos ou o Mianmar? Ninguém entende isso, né? Então, há um comportamento nele que é além da razão, que é irracional, que talvez baseado naquela estratégia que ele tem, né, daquele livro, The Art of Deal, de ameaçar sempre, de ser sempre exagerado, para depois conseguir que o adversário faça concessões. Mas é um comportamento, você sabe aquilo que os teóricos dizem, às vezes é o comportamento do louco, daquele que simula uma loucura para que o adversário diga, por exemplo, o louco diz assim: se você não fizer o que eu quero, eu vou cortar os pulsos, ou vou me atirar dessa janela. Então você, para evitar que ele faça isso, acaba dizendo que sim, né? Então é esse o comportamento do madman, como se diz em inglês, né? Mas Embaixador, aí nós estamos saindo do domínio da racionalidade, né? embaixador, a repercussão do que aconteceu com o Brasil, do anúncio do Trump em outros veículos de comunicação pelo mundo, foi muito, digamos, negativa para o próprio Trump. Todo mundo destacando que ele faz isso usando como justificativa uma questão política, uma questão ideológica e não uma questão comercial. Do ponto de vista internacional, o senhor acredita que, primeiro, o que aconteceu com o Brasil pode servir de lição para outros países? O Brasil pode acabar virando um case de atenção do que o Trump pode fazer também, né? Considerando que tem aliados do Trump em vários países do mundo, né? E segundo, se isso o Brasil pode acabar tendo um ganho secundário positivo exatamente por conta, olha o que o Brasil está enfrentando nesse sentido, o que pode facilitar eventualmente da gente abrir outros canais de escoamento de produtos econômicos diante dessa impossibilidade nos Estados Unidos. Olha, eu infelizmente não vejo muita possibilidade de alívio desse ponto de vista, sabe? Porque outros países podem sentir simpatia, mas no fundo há um certo egoísmo, né? Deve haver um sentimento de alívio de que o Brasil acabou sendo vítima de uma ação muito mais dura do que as ações que o Trump dirigiu contra outros, né? Por mais que possa haver uma simpatia teórica, ninguém vai tomar o partido do Brasil nessa questão, né? Nós estamos sozinhos, infelizmente não há uma autoridade supranacional. O Trump não se importa com a Organização Mundial de Comércio, de nada adianta se nós fizermos uma queixa na OMC, ainda que a gente ganhe, nós não vamos levar, né? E quanto à questão de escoamento para outros mercados, eu acho que nessa matéria o que vigora os interesses, né? Os interesses comerciais, né? Eu acredito que o Brasil possa conseguir alguma coisa, mas vai precisar fazer um esforço de promoção comercial, de reduzir preços, né? De tentar melhorar as condições de venda, né? Mas para alguns produtos é difícil ver alternativa, né? Por exemplo, qual é a alternativa para a venda de aviões da Embraer? Eu não vejo. Infelizmente, é uma situação
complicada. A maior esperança mesmo é que até 1º de agosto a gente encontre uma outra saída, né? Mas que no momento não se vislumbra, né? A gente ainda tá, porque você sabe que as coisas correm assim, né? Foi ontem, né? Para hoje já tem muita coisa. Exatamente. Vamos contar com algo que a gente sempre fez muito bem. E o senhor faz parte desse pacote, que é a diplomacia brasileira. O brasileiro, ele é aquela pessoa que é gente boa, que é bem-vinda, né? E que sabe negociar, não sabe não, embaixador? Quer dizer, será que a gente vai saber ir lá negociar, acalmar esse bicho chamado Trump? Olha, eu até, se você me permite, eu gostei muito do comentário que o Josias já tinha feito, e no fundo eu não tenho muito a acrescentar. Mas eu queria dizer, em relação ao que o governador aqui expressou, que a atitude dele é inaceitável para qualquer brasileiro, né? Embora a gente possa concordar ou não com o Lula, e eu acho que muitos dos pontos que o Josias levantou são corretos, né? Nem sempre o Lula age de uma maneira cautelosa. Nós fomos vítimas de uma agressão inqualificável, né? E a atitude de qualquer brasileiro digno desse nome é de reagir a uma agressão de um país estrangeiro, né? Um brasileiro que, num momento como esse, procure reduzir a gravidade da agressão e procure, de certa maneira, até simpatizar com a agressão, você sabe que isso em outras épocas tinha um nome, né? Que é traição à pátria, né? Era punido com a pena capital, né? Não é apenas uma questão de ser vassalo, é ser traidor, né? Porque nós somos vítimas de uma agressão. É uma coisa extremamente grave, independente da linha política que cada um possa ter.